Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e você está no canal CLT Investidora. E nesse vídeo, gente, eu vou dar continuidade no tema de fundos imobiliários. Eu gravei um vídeo e já postei aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre como avaliar, como analisar para escolher bem um fundo imobiliário de tijolo. E nesse vídeo eu vou dar continuidade abordando agora os fundos imobiliários de papel. Então, eu convido você a assistir aquele primeiro vídeo. Naquele primeiro vídeo eu faço a introdução, explico, né, o conceito de fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário. O fundo imobiliário de papel é basicamente um financiador, um banco que empresta, que adianta, né, o dinheiro para o fundo imobiliário de tijolo em troca do direito de receber o aluguel do fundo imobiliário de tijolo, tá? Eu fiz essa explicação mais detalhada no primeiro vídeo, mas se você não assistiu o primeiro vídeo, eu tô fazendo essa explicação agora só para você entender a diferença entre fundo imobiliário de tijolo e de papel. No caso, o fundo de tijolo, ele tem o imóvel físico e ele recebe, né, ele ganha dinheiro ao alugar esse imóvel, né, principalmente aí com o aluguel de imóveis, mas o fundo de papel, ele não tem imóveis físicos e o que ele faz? Ele adianta, né, ele empresta dinheiro aí para o fundo de tijolo com o direito de receber aluguéis, os aluguéis deste fundo, que é os chamados CRIs. Então, basicamente, um fundo de papel, ele tem na sua carteira CRIs ou também, talvez, algum outro fundo imobiliário, tá bom? Então é isso, agora eu vou dar continuidade na tela do computador, falando sobre os principais indicadores, aquilo que você precisa avaliar num fundo de papel. Então chega de enrolar e bora pro vídeo. E agora, pessoal, eu peguei aqui um fundo de papel para vocês, para vocês verem a diferença, né, do que a gente observa no fundo de papel e no fundo de tijolo. Ó, como vocês podem ver aqui, o dividend yield de um fundo de papel é bem maior do que de um fundo de tijolo, né? Eu peguei aqui o exemplo do KNSC 11, que também é um fundo que eu tenho na minha carteira. Hoje a cotação dele está em 8,51, tá descontado aí uns 0,4%, né, 0,04%. Ele é um fundo muito bom também, bem administrado ali pela Quiné, então ele acaba não sendo tão descontado assim. Aqui também a liquidez dele é de 4,05 milhões diária, então dentro ali do esperado. A variação dele tá positiva também. Se vocês verem aqui, a gente não tem vacância, né, por ser um fundo de papel. Aqui a gente vê que ele tem, ele varia, né, no pagamento de dividendos deles, ele não é linear, ou seja, tem meses que ele paga 10 centavos, outros meses 9, geralmente é isso, tá? Uns meses 9, isso também depende do faturamento dele no mês, né? Então, ele tem que distribuir até 95%, então, por isso que no fundo de papel ele tem uma variância maior, por conta até dessas variações da taxa Selic, do IPCA, que influencia muito nos fundos de papel, tá? Uma coisa que eu acho importante analisar num fundo de papel é o indexador de juros dele, né? Então aqui, por exemplo, no KNSC 11, ele tem 46,3% dos CRIs dele indexado ao CDI, a taxa CDI mais 3,31%. Então, isso aqui é muito importante você saber na hora de você avaliar um fundo de papel, gente. Você precisa saber o que é CDI, Selic e tudo mais. Então, a Selic é a nossa taxa básica de juros, que hoje ela está em 15%, e o CDI, ele acompanha a Selic, tá, gente? O CDI, o que é CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos, eles eles emprestam dinheiro uns para os outros. E quando eles emprestam dinheiro uns para os outros, eles cobram a taxa de juros, né, daquele empréstimo. Isso se chama CDI. Essa é a taxa, né? CDI é essa taxa de juros que os bancos utilizam entre si na hora de emprestar dinheiro um para o outro. E ela basicamente acompanha a Selic. Então, a Selic estando em 15%, o CDI está ali na média de 14,90%,
quase 15% também. Então, imagine que ele tem 46% da carteira dele de empréstimo, né, digamos assim, com juros de CDI mais 3,31%. Significa que ele está ali com juros de quase 19%, né, nesses 46% aqui de CRIs. Então, ele está recebendo bastante. À medida que a Selic aumenta, ele vai receber mais também, né? Porque os juros que ele vai cobrar é de Selic, né, CDI mais 3,31%. Então, por isso que geralmente nos fundos de papel a inflação e a Selic ela influencia bastante. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Por exemplo, se a Selic aumentou, ele vai receber mais por conta do aumento, né, dos juros. Mas ele também pode não receber, gente, porque os devedores dele, né, digamos assim, podem ficar inadimplentes, considerando que agora eles vão ter que pagar mais juros. Então, tem essa questão que é importante avaliar. E aqui ele tem outros 63% com o indexador fixado em inflação mais 10,65%. A inflação é a mesma coisa. O que é a inflação? É o IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É aquela variação lá que a gente tem todo ano de quanto que os preços aumentaram ou diminuíram. Fazem lá uma média, né? E hoje a inflação do Brasil está em 5,40, uma coisa assim. Então, imagine que eles estão cobrando aqui 5,40 mais 10, ou seja, 15, 16% de juros ali em 63% dos seus CRIs. Então, à medida que a inflação sobe também, vai aumentar ali a arrecadação de juros deles. E à medida que cai, vai cair também a arrecadação de juros. Então, a gente entende que quanto mais a Selic aumenta, em tese é positivo, né? Quanto mais a inflação aumenta, em tese é positivo para esses fundos imobiliários de papel. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa considerar a inadimplência. Quanto mais aumentou ali, significa que aumentou os juros e pode ser que ali os devedores dele tenham mais dificuldade de pagar as suas dívidas, tá? Então, geralmente aqui nesses relatórios a gente também tem a DRE, né, que demonstra quanto que ele recebeu, e tem ali também o nível de inadimplência, né? Aqui no caso, por exemplo, do Kinea, ó, ele já fez de acordo com o que eu gosto. Ele fatura mais e distribui menos. Então, ele consegue guardar no caixa dele um valor maior e isso é bom, tá? Aqui, ó, também no relatório gerencial, ele tem ali o descritivo de todos os CRIs, né, que ele tem na carteira. É interessante observar isso aqui, tá, gente? O percentual da carteira. Dá pra ver que ele tem bastante, né, CRI aqui na carteira dele. E todos, a maioria, não representam nem 10% da carteira dele. E isso é bom, gente. Quanto mais pulverizado, digamos assim, tiver, melhor, tá? Porque, por exemplo, imagine que esse cara aqui ficou inadimplente, ele não pagou no mês dele. Isso vai representar só 1,1% do faturamento do fundo. Então, se ele não pagar, não vai prejudicar tanto ali o faturamento. Agora, por exemplo, se esse aqui não paga, ó, tem um que eu vi aqui que é 6%, representa 6% da carteira. Cadê? Ó, esse aqui. Se esse aqui não paga, já vai pesar um pouco, né? Significa que 6% do faturamento dele, digamos assim, ele não vai receber aquele mês. Então, quanto mais pulverizado aqui, melhor, tá? Então, mais uma vez, eu também acho importante que você leia, tá? Que você entenda, procure entender algumas nomenclaturas, alguma coisa que você não saiba. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui. Mas é muito importante você também ler, fazer essa leitura, ter esse costume de ler o relatório gerencial para você poder entender se o fundo ele, né, continua ali com os fundamentos dele, não está tomando nenhuma decisão arriscada e tudo mais. Outra coisa, pessoal, que é importante analisar são esses fundos aqui que a gente chama de High Yield, tá? Por que High Yield? Olha só quanto que ele paga de dividendo, 18,30% ao ano. Isso aqui é um dividendo fora da curva, muito alto.
tá? Eu recebi uma pergunta lá no Instagram de um seguidor que ele estava pensando em investir nesse fundo aqui, o HCTR11. Por ele estar com um PVP de 0,21, ou seja, ele está muito descontado, né? Ele está bastante descontado, né? Se a gente for ver se aqui, o PVP de 1 é o valor justo, ele está com desconto aí de 60%, né? Então ele está bem descontado. E daí ele perguntou para mim o que eu achava, né, desse fundo. E daí eu fui olhar, né? Ele tá com a cotação aí de R$ 22,33, só que ele é um high yield, né, gente? Ele é um fundo arriscado, tá? Geralmente, quando se paga mais dividendo, significa que ele tem um risco maior, tá? Então, eu vou pegar esse como exemplo para vocês verem, para vocês não se iludirem, pessoal, com o yield, tá, gente? Porque às vezes a gente quer ganhar muito fácil, muito rápido, mas a gente precisa também prestar atenção nos riscos que isso pode estar atrelado, tá? Então aqui ele tem um PVP de 0,21, então ele está bem descontado, ele tem uma liquidez diária aqui de R$800 mil, que é ok, tá? Ele tem um yield aí, tá pagando um yield aí de 18,30% nos últimos 12 meses, mas se você observar que ele teve uma variação de cota bem expressiva, ó, aqui nos últimos tempos, ó, ele estava R$15 a cota dele, e se você olhar aqui, a cota dele justa é R$104, então ele está bem descontado, né? Ele está pagando aí cerca de 30 centavos por mês, tá? Por cota. É um fundo de papel, e aqui eu vou pegar, gente, o relatório gerencial dele pra gente dar uma analisada, tá? Pra vocês verem por que eu não gosto muito, não recomendo muito esse tipo de fundo, ó. Vamos lá. Aqui, ó, a gente já tem o último pagamento de cota dele foi de 0,38, então ele tá pagando bastante. Um dividend yield aí de 1,64 por mês, então é bastante, né? Nos últimos 12 meses, ele já pagou 21,51, né, de percentual. Mas tem algumas coisas que é importante vocês analisarem para vocês não serem enganados por essa questão de pagamento de dividendo, né? Eu sou bem moderada, tá, gente? Então eu costumo prezar ali, verificar o risco e retorno de cada fundo, né? Então, ó, tese do investimento. O Hectare é um fundo de crédito high yield, ele já coloca aqui, do tipo híbrido de desenvolvimento, que tem como característica específica de retorno superior à média do mercado, sim, a longo prazo. Para atingir esse retorno, está exposto a setores e a operações de maior complexidade, tanto na estruturação como na gestão, e, consequentemente, tem menor previsibilidade quanto à periodicidade e ao volume das distribuições de resultado aos investidores no curto prazo, por envolver maior potencial de rentabilidade a longo prazo e se expõe a riscos. É um produto com maior volatilidade e voltado a investidores de perfil arrojado. Isso aqui é muito importante, gente, você saber qual é o seu perfil, né? Eu não me arrisco, não me exponho a esse tipo de fundo justamente por ser mais arriscado, tá? Então aqui ele fala, né, sobre a distribuição dos resultados e tudo mais. Aqui ele mostra, né, as distribuições dele. Tem a DRE normal, como todos. Aqui ele tem um histórico de distribuição, ó, então em julho de 2024 distribuiu 36 centavos, depois 39, aqui em novembro ele não distribuiu nada, depois em dezembro 69 centavos e foi variando, ó, aqui em maio 28 centavos e agora em junho 37 centavos. Ok, agora uma coisa que eu achei bem interessante é isso aqui, gente, aqui ele mostra, né, os CRIs dele, né, que ele tem na carteira. E ele tem algumas legendas aqui. Olha só que interessante. Ele tem amarelo, verde e vermelho. Aqui no final ele faz um resumo da carteira. Então vamos ver. Status do ativo. Em dia, ele tem 16% da carteira dele está em dia. Ou seja, 16% da carteira dele pagou, né? Tem sido adimplente, tem pagado. Outros 15% inadimplentes. E outros 69% em carência de juros. O que isso significa, pessoal? Carência de juros. Significa que ele tem esse CRI na carteira, mas ele não está recebendo por eles ainda.
Então, 69% da carteira dele está em carência de juros. Ele não está recebendo, tá? Ele não está recebendo por esse 69% de CRIs. Então, se ele tem 16% em dia e 15% inadimplentes, quanto que ele está recebendo, né, da carteira dele? Então, isso aqui é muito importante vocês avaliarem. Por que que ele tá tão descontado assim? Provavelmente é por isso, galera. Provavelmente é por isso, tá? Outra coisa que é importante avaliar, gente, é que ele investe em FIIs do mesmo grupo ali, ó. Ele tá investindo praticamente nele mesmo. Então, ele pega o HCHG11, é do mesmo grupo aqui do Hectare, e esse HCST11 também. Então, isso é uma prática meio... não é muito bem vista, digamos assim, tá? Uma coisa que é importante também ver, é legal ver, é esse rating aqui, que seria basicamente a qualidade, digamos assim, do cliente dele, tá, gente? Então, geralmente, nesses fundos que são high yield, que são mais arriscados, eles se arriscam mais mesmo investindo e emprestando dinheiro, digamos assim, para clientes que não são tão... seguros, né? Digamos assim, eles têm um rating mais inferior, né? Então aqui, ó, BB+, B+, BB+, BB-. Então assim, eles têm essa classificação aqui que mostra qual que é a qualidade, né, desses inquilinos, desses devedores, tá? A maioria dele é tudo BB, ó, tudo B. Então, assim, gente, isso aqui é uma estratégia, tá? Você ter esse tipo aqui de CRI com carência de juros é uma estratégia, né? Até porque você consegue negociar melhores taxas aqui. Então, por exemplo, esses caras aqui, ó, a gente tem IPCA mais 9, IPCA mais 13, né? IPCA mais 11. Então, assim, é um indexador acima da média, é uma estratégia, mas, na minha opinião, tá? É muito arriscado, tá? No meu entendimento. Então, assim, é importante vocês fazerem essa análise, vocês não ficarem olhando só, gente, para indicadores como yield, né? Ó, o PVP tá muito baixo, mas por que será que tá baixo, né, pessoal? Precisa ter esse feeling, né? Precisa fazer essa análise mais detalhada para vocês não entrarem aí em roubada só olhando pro dividend yield, né? Porque geralmente quando tem um dividendo muito alto, é porque ele é mais arriscado mesmo, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, gente, nomenclaturas como dividend yield, PVP, variação e tudo mais, tem a explicação do que é no primeiro vídeo que eu gravei ali nos fundos de tijolo, tá? Nos fundos de tijolo eu faço a introdução e explico direitinho qual que é cada um desses indicadores. Como essa é uma parte 2, é basicamente uma continuação de um vídeo que eu só quebrei em 2 por conta do tamanho, eu acabei que não comentei, né, não falei sobre isso neste vídeo sobre os fundos de papel. Mas recomendo que você assista lá o primeiro vídeo sobre como escolher um bom fundo imobiliário de tijolo e depois assista esse vídeo que é continuação, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Te convido também a me seguir lá no Instagram pra gente ter esse contato mais direto e não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!